Bom dia, irmão Jorge. Bom dia, irmão João. Bom dia, amigos, seguidores do canal Verdade Eterna para o Tempo do Fim, no Tempo do Fim. Hoje, 23 de setembro de 2023, e graças ao nosso Pai Yahweh, mais uma vez estamos aqui para nós dar continuidade aos estudos, né? O tema também é uma outra parte do vídeo do anterior, que é sobre o espírito, né? O que é um espírito, né? Seria uma pessoa. O que é o espírito, na verdade, né? Existem muitas conversas, né? Muitas interpretações erradas, né? E a gente vem buscando, né, com o auxílio do Espírito do Yeshua HaMashiach, para a gente esclarecer, né, para vocês e para nós também, para a gente ter uma clareza, né, o que é o Espírito, né? Se é uma pessoa, porque hoje, né, existem três pessoas que estão sendo adoradas, né? E essas três pessoas, né, foram criadas lá no Império Romano. Então, né, precisamos interpretar isso, desbaratar isso aí. É verdade, né? Bom, acontece que, né, irmão, a Bíblia fala dos três espíritos imundos, né? Isso. E hoje nós vamos usar o grego, né? Vamos usar o grego. Eu tenho o livro grego aqui, né? Antes de nós começar, né? Então, coloca aí para mim, irmão, o livro. Mostra aí o livro para mim. Sim. Então é o livro grego, né, que nós vamos usar, porque a Bíblia foi escrita pelo Vaticano. Vaticano. Né? Ou seja, pela Babilônia, não é verdade? Exatamente. Foi escrito pela Babilônia. Então, eles tiraram das cartas dos discípulos, né? É quando houve duas traduções da Escritura, né? Do hebraico para o grego, que eles falam Septuaginta, né? E daí do hebraico para o latim, né? Foi as traduções, né, que foram feitas, né? Muitas coisas foram deturpadas. Sabe? Por exemplo, né, o nome do Yeshua HaMashiach, isso estava no hebraico. Os gays mudou. Né? Estava no hebraico. E eles tiraram esse nome. Quando foi na Septuaginta ali que fizeram a tradução para o grego, eu acho que ali que foi a montagem da escritura do Vaticano, entendeu? Adulteraram toda a escritura, né? Então nós vamos hoje tirar, né, eu tirei, né, sobre os espíritos imundos, né? Isso. Então eu tirei do grego, né? Nós vamos hoje anunciar, né, no grego, não é verdade? Fundamento do grego bíblico, aí ó. Isso aqui foi quando eles traduziram do hebraico para o grego, né, que foi a Septuaginta, né? Depois teve a tradução do hebraico para o latim, que fala o Vulgata Latim, né? É verdade. Aí que houve ali, né, as adulterações, a montagem, né? Mas hoje, graças ao Pai Eterno e o Espírito do seu Filho, homens honestos, né, que gostam da verdade, aprecia a verdade, restaurou muita coisa, né? Hoje eu já mostrei essa escritura aqui, vou mostrar de novo aí. Essa aqui é uma versão israelita, que já está muita coisa restaurada, o nome, que está o nome de Yeshua, o nome de Yahweh, essa escritura já está bem restaurada, certo? Então a gente tem que buscar a verdade, né, irmão? Não ficar iludido com a mentira. É verdade. Porque se você fica pregando uma coisa que é em adoração a deuses, então não dá certo, né? É verdade. Então, eles fizeram perturbar as escrituras, né, sobre o Espírito Santo. Isso aí foi criado, né? Sobre o Espírito Santo. Então, aí o que aconteceu? Né? Satanás, ele aproveitou, né, do erro, né, das escrituras, né, dos homens que se diziam ser do Yahweh, né, mas nunca foi. Só fachada. Né? Nem do Yeshua HaMashiach. Né? Ali era o trono de Satanás. Né? A escritura fala, né? Não que a gente não
está criticando nenhuma religião, nenhuma igreja, né? Acho que a gente tem que respeitar as religiões, que como o Yahweh deu liberdade para todos, nós também, quem somos nós para querer aqui colocar regras, né? Mas a Escritura fala que o sistema religioso, essas denominações, né, são sinagogas de Satanás, não é nós que estamos falando, está na Escritura isso aí. Você pode verificar lá. É verdade. Então vamos ler o texto bíblico, né? Vamos lá. Marcos, Apocalipse 16, né? Apocalipse primeiro? Apocalipse 16, o verso 13 e o verso 15. Certo? Depois nós vamos para Marcos. Certo? Ok. Fechou? Achei. Então, na minha Bíblia aqui, na João Ferreira de Almeida, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca dos falsos profetas, 3 espíritos imundos, semelhante a rã. Certo? Mas é o seguinte, todo mundo lê esse texto. Né? Todo mundo já leu esse texto, né? Mas é o seguinte, vamos ver o que o texto está dizendo. Isso, daí no 14 continua ali, né? Continua, mas vamos ver o 13. O que ali está dizendo? Da boca da besta e da boca do falso profeta. A besta nós sabemos, está lá em Apocalipse, né? É o poder religioso. Porque temos as bestas, desde Daniel profetizou. Isso, né? Sobre as bestas, né? Então a besta, né, que fala, né, do falso profeta, né, significa que essa besta é um falso profeta, certo? Então ele é uma pessoa, ou 2 pessoas, não sei quantas, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Quando está falando da boca, né, do profeta, está falando de uma pessoa. Uma pessoa. Né? É um ser humano, né? E aí diz aqui, né, no verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige operadores de sinais e dirigem aos reis do mundo inteiro, com fim de ajuntá-lo para a peleja, o grande dia do Yahweh, do Todo-Poderoso. Bom, então esses daqui, rei, significa pessoas também. Os reis do mundo, os países, né? Os presidentes, né? Os líderes, né? Os líderes políticos. Político, religioso. Porque a política e a religião sempre esteve junto, né? Sim, então, mas quando está falando desse espírito imundo, geralmente uma pessoa, literalmente. Sim. Né? E aí temos o verso 15. Eis que vem, como vem o ladrão, bem-aventurado aqueles que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Bom, aqui agora está falando do Yahweh e do Yeshua HaMashiach, né? Que bem-aventurado, né, aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, né? Isso. Ou seja, a pureza. Né? A pureza da mensagem, né, que o Yeshua HaMashiach e o Yahweh deixou. Exatamente. Então aí nós vemos aqui que se nós não tiver discernimento, né, não estiver puro a mensagem, que ela seja mesclada de erros, né, então não é como o Yeshua HaMashiach falou. Não é. Né? Não é de Deus, ou seja, do Yahweh, né? Não é dele, do Yeshua HaMashiach, é de homem a mensagem. Hoje tem que ter muito discernimento, né, e pedir, principalmente tem que ter humildade para aceitar a verdade, né? Porque hoje você prefere ouvir e seguir conselhos de líder religioso, do pastor, do padre, de que ele obedecer o próprio Criador e a Escritura, né?
Então, às vezes você fica ali se apegando a líder, né? Homens, esses homens falíveis, né? Você tem que se basear onde é a fonte inesgotável, que é a Escritura, né? E senão você fica aí preso a essas... Ah, mas o padre é meu amigo, é gente boa, o pastor é um amor de pessoa. Meu amigo, não se apega a isso aí não. Isso. Então agora nós vamos para Marcos, certo? Ali já está bem claro, né? As pessoas, irmão, eles confundem a realidade com amizade, sabe? E aí, talvez através de uma amizade, você deixa de seguir o Yeshua para seguir a amizade daquele falso profeta ou desses padres, né? Que esse nome padre já está errado, né? Padre é pai. E pai nós só temos um. Pai nós só temos Yahweh. Entendeu? Padre está errado, já é Babilônia. É verdade. É, então nós temos aqui Marcos. Marcos, no capítulo 1, né? Verso 1, o verso 10 e o verso 11, certo? então nós temos que ser a pessoa, procurar informação, né? Não ir na conversa de qualquer um aí. Capítulo 1, o verso 1. Vai lá. Marcos. Princípio do Evangelho do Yeshua HaMashiach, o Yahweh, o filho do Yahweh. Engraçado, né, irmão? Eu vou ler na íntegra aqui, porque, sabe, é interessante, sabe, esse texto de Marcos, né? O texto está assim: princípio do Evangelho de Jesus. E aqui na hebraica fala diferente. Aqui já é diferente. No hebraico fala diferente. É mas aí, até essa criação do Evangelho, que foi uma criação de Roma, sabia? sim. Então veja bem, né, o princípio do Evangelho, quer dizer que princípio do Evangelho foi quando o Yeshua HaMashiach ele veio à Terra, né, e foi quando ele começou a pregar. Para você ter uma ideia, aqui fala aqui, ó, princípio da boa mensagem, Yeshua. Sim. De Yeshua. Olha aqui. Então, é outra coisa. Ele, aqui, o verso 1 está falando dele, né, do Yeshua HaMashiach, que foi quando ele veio e começou a pregar. Certo? Certo. E aí, agora nós vamos lá para o verso 10. Vamos para o verso 10. E logo saiu da água e viu o céu rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Bom, quem escreveu foi Marcos. A pomba desceu sobre ele? Sim, diz que ela, né, desceu quando ele estava sendo batizado por João Batista. Certo. Mas uma pomba que desceu, né, e assentou sobre a cabeça dele, né? Bom, ali era uma pomba de verdade. Era um animalzinho, né? Um símbolo. Era o símbolo da pureza, né? Simbolizava o símbolo da pureza, né? Então veja que ele foi batizado, né, no Rio Jordão, né? E aí o verso 10 fala que ao sair das águas, né, viu o céu rasgar, né, e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele, né? Bom, a pomba que desceu é verdade, só que não era um espírito. Não. Aqui está dizendo a pomba, né, como uma pomba. Exatamente. O Espírito descendo como uma pomba. Bom, uma pomba é um espírito? Não é. Não é. Então, esse texto, ele não está batendo. Esse texto significa que alguém, né, alguém colocou o Espírito ali para dar uma ênfase, que era o Espírito Santo. Mas se era o Espírito Santo... Aqui na hebraica, ela fala aqui, ó,
E logo saindo da água, vi o céu se abrirem, e o Ruach, como um Ioná, que é a pomba, né? Aham. Descendo sobre ele. Então era o fôlego de vida, Ruach. ou seja, a expiração, o sopro Aqui, ó. do Yah. O céu abriu e o vento, como uma pomba, né? E Ioná, Uhum. descendo sobre ele. Então era o sopro do Yah. O sopro do Yah, né? O que vale é o sopro. O sopro. Né? Bom, eu entendo que vento, espírito, né? Ruach, Kadosh. É. Né? Ele é o Salvador, ele é o Ruach Kadosh, é o Espírito do Santo. Né? Porque se fosse o Espírito Santo descendo para entrar dentro do Salvador, como? Não tem como, irmão. Então você veja que se você ler os textos, muitos textos estão deturpados, né? Eu tenho dúvida até a questão dessa pomba, que irmão. Será que é verdade que desceu essa pomba mesmo? É. Ou foi um vento? Ou foi o que eu aprendi, sabe, o que eu já li na hebraica e no grego ali, ó, no livro grego, fala que foi um sopro. E eu também acho que essa pomba aqui, porque o candomblé, né, a macumba, eles têm a pomba gira, né? Tem a pomba gira e eles usam a pomba para fazer trabalho. Porque tudo que o Criador faz, o inimigo, ele imita, ele é invejoso, ele gosta de imitar. É verdade. O Pai tem o sábado, que é o dia de adoração ao Pai. Satanás tem o domingo, né? Você vê lá lá em Israel, tem o Monte Sinai, onde tem esse turismo, né? Só que tem 2 Montes Sinais lá. Então, qual que é o verdadeiro? Você vê como Satanás confunde. Tem o Monte Sinai, onde Constantino e a esposa de Constantino construiu, né? Tem a construção, foi feita pela mulher de Constantino, né? Esposa de Constantino. E tem o outro Monte Sinai, que é lá na Arábia Saudita. O outro monte que dizem que esse que é o verdadeiro. E agora? Você vê, Complicado, né? tudo que o Yahweh faz, o inimigo copia. É verdade. Né? Esse espírito aqui, essa pomba, está no candomblé. E agora? É verdade. Então, o verso 12. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Certo? Certo. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Bom, se ele recebeu, né, ali o poder, a glória do Pai, como o sopro, né, que assoprou sobre ele, né, ele recebeu todo o poder e glória que ele tinha no céu, né, que nesse momento ele recebeu todo o poder e glória que ele tinha no céu, né? E aí ele saiu dali e foi para o deserto. É o sopro do vento. Então ele saiu dali e foi para o deserto. Bom, eu quero dizer que no grego a gente vai ver várias coisas, né? Por exemplo, quando se refere espírito, né, ali se refere sopro, né, fôlego, pneuma, né? respiração, pneuma, né? Então ele foi impelido para o deserto, né? Ele tinha recebido o quê? O poder. Né? E ele precisava vencer Satanás, né? Então aí você veja aqui no verso 12 que fala, e logo o Espírito. Mas aí as pessoas pegam e falam, quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Aqui não está dizendo Espírito Santo, está dizendo Espírito. Foi o vento, né? Ruach, aqui está Ruach. E logo o Ruach impeliu para o deserto. Sim, porque ele recebeu do Pai, né? Recebeu do Pai o poder, né? E ele saiu dali e foi para o deserto, né? Mas interessante que no verso 13 diz assim, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Certo?
Bom, então ali ele ficou 40 dias. Certo? Ali ele ficou 40 dias. E os anjos o guardavam. Né? E ele estava tão desfigurado, né, de fome, né, que Satanás chegou e falou: olha, aqui tem pão. Ó, e outra coisa, para que você vai morrer? Você vai morrer de fome aí, morrer por causa desse povo? Esse povo é um povo que Não merece. não merece, e esse povo é meu. Acredito, não está na Bíblia, mas acredito que ele falou: esse povo já é meu. Né? E aí você veja que ele ficou ali, né? E quando ele terminou o dia certo, que eu falo, a hora certa, Satanás chegou perto dele e falou: você vai morrer. E o que ele disse? Arreda de Satanás, tu só serve de pedra de tropeço. Exatamente. Né? Então ele venceu. Né? Agora, a questão é o Espírito Santo, que esse povo tanto prega e fala de Espírito, sabe? Certo. Ele entra dentro da pessoa? Ele entra dentro da pessoa. Só que eu vou explicar como. Quando você tem o nariz, né? Você respira. Esse aqui é o nosso espírito. Então, Não é uma pessoa. então, quando nós respiramos, né, e sem a respiração, morre. Morre. Sem o Espírito, morre. Não é verdade? É quando eu falo para você ter o Espírito Santo, olha para você ver como é fácil de entender. O Espírito Santo é você ter um fôlego santo, né? Você tem um fôlego, um ruache santo, né? O seu ruache, ele não profeta, não profere mentira, engano, né? Ele guarda a lei, ele guarda o sábado. Esse é o fôlego santo, não é espírito, é o fôlego santo. É a nossa, quando nós santificamos o nosso fôlego, o ruache nosso, esse é a confusão que estão fazendo por aí. É verdade. Então, irmão, agora eu vou mostrar, né? E depois nós vamos começar, né, o vídeo. Certo? Então eu tenho um livro grego, né? Eu tenho um livro grego aqui, ó, comigo, e eu tirei a mensagem aqui de dentro. Não é verdade? Sim. Nós tiramos a mensagem daqui. A não ser que o livro seja, como diz o outro, está tudo errado. Mas não está. Porque os textos que nós vamos ler aqui, né, está corretamente. E agora, sabe, antes de eu ler, né, o que significa o Espírito, Certo. eu vou mostrar para vocês o Espírito de hoje, que eles têm como o Espírito Santo. Estou operando, né? Certo? Então, É a operação do Espírito. eu vou ligar meu celular aqui. É o que hoje, né? Então eu vou pedir para você, irmão, O sistema religioso. você mostra bem na câmera. Esse é o Espírito de hoje. Certo. Só que esse Espírito que eu vou mostrar é o Espírito Santo que está rodando em todas as igrejas. É o que Sem exceção. está lá em Apocalipse 16, né? Está lá em Apocalipse 16, que é o Espírito imundo. Então, esse Espírito de hoje, que está rodando, sabe? É o de Apocalipse. Esse é o de Apocalipse. Certo? Então, eu vou pedir para você mostrar para mim. Mostra bem. Mostra aí, João. Vamos assistir um pouquinho. Esse é o Espírito Santo que está rodando hoje aí.
O bicho é bom, né? Mas dá um baile e tanto, né? É. Não dá pra dançar? Acho que não tá passando. Não passou? É, mas ela dá pra ter ideia, né? Isso. Deixa eu ver, Marcelo. É, agora sim, agora tá rolando. Olha que beleza. Tá aí, ó. Esse é o Espírito de hoje. Isso que é o Espírito Santo. Agora eu pergunto a vocês: é realmente o Espírito Santo? Ou é espírito de demônio? Agora vocês escolhem. Querem servir a demônio? Eu vos digo para vocês: esse é o Espírito realmente que as igrejas acolhem como o Espírito Santo. É o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo e o Yeshua HaMashiach, eles mesmos dizem a ordem no culto. Esse é o Apocalipse 16, 13, né? Então, irmãos, a Bíblia diz ordem no culto, certo? Agora, eu não sei se isso aí é ordem, irmão. Isso aqui é uma verdadeira bagunça, né? Isso aqui é... Então, esse espírito que está aí... E outra coisa, né? Para eles chamar a atenção do público, o que eles fazem? Eles usam esse tipo de música, que é o forró, né? Que vem lá do Nordeste, que tem um grande sucesso no Brasil inteiro. Então, esse ritmo chama a atenção e o povo gosta, né, de dançar. Quem que não gosta de dançar? Eu não danço porque eu nunca não aprendi a dançar, nunca dancei. Né? Mas o pessoal gosta da dança, do baile, né? Então isso aí chama atenção. Né? E tem camarada que fica dando show lá no meio da sinagoga lá, né? Ele fica dando show, mostrando que sabe dançar e tal, né? As mulheres ficam lá se rebolando. Então é isso que o inimigo quer, né? É verdade. Então nós temos vários erros, irmão, sabe? Que as pessoas, né? No livro grego, né? O livro grego aqui, ó, né? Esse livro aqui, esse aqui, ó, o livro grego, eu estudei ele e está tudo errado. Quando se refere espírito, no grego, né? É pneuma, fôlego, sopro. Certo? Então, só se esse livro está errado. Mas se ele estiver errado, então na hebraica, como é que está o texto na hebraica? O grego Kadosh? Os gregos é o seguinte, sabe que o grego, aí foi o centro onde houve toda a adulteração, né, e a corrupção, partiu entre a Grécia e Roma. Né? Quando houve a junção greco-romana, ali foi construída a religião, né, e a corrupção, certo? Só que muita coisa do grego está correto, tem muita coisa que está correta, certo? Muita coisa que o irmão leu aqui está certo. Só que eles foram os responsáveis da adulteração da Escritura. A Escritura está toda adulterada hoje devido à junção greco-roma, né? Juntaram os gregos, porque a Grécia é o polo dos deuses, criação de deuses, vários deuses, né? Todos os deuses do mar, né? Titânico, Zeus, né? Todo tipo desses deuses que eles criam, inclusive na internet, para as crianças ficar adorando, Superman, sabe? Isso tudo vem da mitologia grega. Então, os gregos foi um dos responsáveis pelas adulterações. Só que como a Escritura também foi adulterada, mas ela tem mais de 60% de verdade, irmão. É verdade. 60% da Escritura está preservada, graças ao Espírito de Yeshua. Porque se imagina se esses homens tivessem adulterado a Escritura toda, com certeza ele tinha tirado até o sábado, porque aqui estão os 10 mandamentos,
com certeza eles tiraram o sábado. Eles iam tirar o sábado, mas graças ao Yeshua eles não tiraram o sábado e nem os 10 mandamentos, né? Então a própria fraude deles desmascara eles. Então o Espírito, você vê como o Espírito de Yeshua trabalhou no meio desses fariseus. É verdade. Então pega a sua apostila aí. Página, A coisa é página do seríssima. grego aí. A coisa é mais séria do que você pensa. É verdade. Então agora nós vamos, né, para a página do grego, né, eu vou ler um pouco e você lê outro pouco, falou, irmão? Ok. Então eu tenho aqui, sabe, irmão, sabe, né, a origem, né, a origem da onde que veio, né, a palavra espírito, né, Certo. e o que significa espírito, né? O estudo passado já teve alguma coisa falando sobre o Espírito, né? Aqui a gente vai reforçar mais uma vez, né? Que é importante, né? Nessa reta final, né? Aqui, para as pessoas entenderem, o vídeo que eu mostrei, né, eles também acham que é o Espírito Santo, né? Então nós vamos ver aqui agora, definitivamente, o que é Espírito. Exatamente. Né? Então nós temos aqui, sabe, a palavra Espírito apresenta diferente significado e conectação Certo. diferente, a maioria deles relativos à energia vital que se manifesta no corpo físico. Certo. Então o que é um espírito? É uma energia, né, física que se manifesta no corpo, certo? Exatamente. E aí torna-se uma alma vivente, Alma vivente. certo? Nossa. Então vamos lá. Meu óculos, deixa eu ver aqui certinho. Metafisicamente, para se referir à consciência e à possibilidade às nações de espírito e alma. Então, espírito e alma, irmão, é uma coisa só. Alma é a pessoa e o espírito é o fôlego de vida. Fôlego de vida. Certo? Então, eu tirei do grego para ser bem claro. Então, eu tenho aqui que, né, o espírito e alma. Né? Então, alma é uma pessoa, literalmente. E o espírito é o fôlego de vida. Isso. Certo? De uma pessoa. Muitas vezes também se sobrepõe como tanto contraste com o corpo, ambos são entendido como sobreviver à morte do corpo. Na religião, pensamento espiritualistas. Então, veja bem, o corpo da pessoa recebe o fôlego e aí se torna uma alma vivente. Alma vivente. Certo? Se torna uma alma vivente, né? Que sobrevém à morte do corpo. Na religião, né? Os pensamentos espiritualistas, espírito também pode ter o sentido de fantasma, ou seja, uma manifestação de espírito de uma pessoa falecida. Então, no centro de Saravá, o que acontece lá? A pessoa morreu, né? E aí ele baixa lá um demônio, aí ele fala que é o espírito de fulano. E isso eu já vi, sabe, baixar no centro, sabe, quando eu era mais novo, meu pai frequentou, né? E eu vi aquela pessoa falar igualzinho a pessoa que morreu. Você acredita nisso? É os espíritos imundos que estão atuando. A escritura não alerta? Era demônio, não é verdade? A escritura não alerta dos 3 espíritos imundos? Sim. Então, E realmente era um demônio. o problema é que as igrejas não ensinam, né? E o povo não tem conhecimento, né? E ficam aprisionados
no sistema religioso aí. Eles não sabem que o que está operando nesse centro é os espíritos imundos que está ali na escritura. É verdade. Né? Né? Então nós temos aqui, né, também pode ter, né, o sentido de fantasma. Eu já li, né? Uma pessoa falecida também, né, ou ele manifesta nessas igrejas, né, e no centro de Saravá, né, como sendo o Espírito Santo. É isso aí, a gente aprendeu desde criança. Quando eu era criança, minha mãe falava dessas almas que apareciam, né, de pessoas que morreram, sabe? Então isso aí já é uma cultura antiga, né, que vem lá o mundo inteiro herdou tudo isso da Grécia, né? É verdade. Da Grécia e de Roma. Então, quando as crianças do meu tempo, do teu tempo, do tempo da minha mãe, dos meus avós, já tinha essa cultura que aparecia, né, pessoa que morreu, aparecia pedindo oração, pedindo para rezar por eles. E eu já vi, né, no terreiro de Umbanda, baixar a pessoa, falar igualzinho. E ainda falava, sabe, cadê fulano, ciclano? E as pessoas acreditavam que era o espírito da pessoa. Não é. Né? Não é. É demônio. Né? Então vamos lá. Então nós temos aqui, eu vou ler até a oftalmologia, aí depois você termina o resto, falou? Certo. O termo também pode se referir qualquer entidade incorpórea ou ser imaterial, tais como demônio, ou divindade no cristianismo, especificamente o Espírito Santo. Bom, eu quero agora falar para vocês, eu coloquei o vídeo porque para vocês saber o que está acontecendo, para que vocês não caiam, sabe, na mão de Satanás. Se o vídeo aquele que eu vi, aquilo ali é o Espírito Santo, né, que eles creem que é o Espírito Santo, né? Então eu quero dizer para você que eu nunca vi nem Pedro, nem João, nem Lucas e nenhum discípulo do Salvador sapatear, pular e receber o Espírito Santo. Mas eu quero agora te alertar uma coisa. Irmão Jorge, eu sei que lá em Pentecoste, eles receberam, né? Eles receberam o Espírito Santo, né? Eles receberam o Espírito, né? O Espírito, porque o Salvador entrou lá dentro e ele assoprou. Quando ele assoprou, saiu uma pessoa e entrou em Pedro. Aí ele assoprou em João, saiu uma pessoa, entrou em João. Aí ele assoprou, né, lá em André, né, os outros, e cada um deles receberam uma pessoa dentro dele. Isso é verdade? É pura mentira, né? Mas eu sei que hoje é verdade. Sabe por quê? Porque hoje é o seguinte, quando eles dizem que é o Espírito Santo, então você veja que o Espírito Santo entra dentro dessas pessoas. E eles dançam, eles pulam, diz que é o Espírito Santo. Certo? É. Então, irmão, o que acontece? Sabe? Acontece que o corpo físico nosso já tem o Espírito, que é Ruach Kadosh. É a vida, né? Então você vê que a Bíblia diz que Pedro se alegrou no Espírito. Claramente. Agora, o que é mesmo Espírito, irmão? A etimologia, na etimologia. Fala para mim o que é, na etimologia agora. A palavra Espírito tem sua raiz etimológica no latim, Spiritus, significando respiração ou sopro.
mas também pode estar se referindo à coragem, vigor. E realmente, né? Que a respiração, né? O sopro que a gente tem, dá esse vigor ao corpo, né? Através da respiração, ela leva oxigênio para todo o corpo, né? E esse oxigênio, ele oxigena o sangue, toda a célula do corpo, aí ele dá esse vigor, né? Essa coragem, né? E finalmente, fazer referência à sua raiz do idioma pie, ou pies, soprar. Na Vulgata, a palavra em latim é traduzida a partir do grego, pneuma. Em Hebreus, ruach, e está em oposição ao termo anima, traduzido por pisque. A distinção entre alma e espírito somente ocorreu com a atual terminologia judaica cristã. Exemplo: grego, pisque, verso pneuma. Latim, anima, verso espíritos. Hebreus, ruach, verso neshima, nefesh, ou ainda neshima, da raiz NSHM, respiração. A declaração do apóstolo Paulo na Escritura de que o espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros, expressa claramente que alma e espírito são coisas distintas. 1 Tessalonicenses 5:23 pode-se entender que alma representa a união de espírito, ruach, que é o fôlego de vida, com o corpo e o pó da terra. Por isso, o Criador, ao criar Adão, o tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Logo se deduz que a alma também morre, como está escrito em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4 e 20. Essa passagem de Paulo em 1 Tessalonicenses pode ser entendida. Certo? É verdade. Então, dá para ter uma noção, né? Então nós temos fôlego de vida com o corpo, o pó da terra. Por isso Yahweh os criou, Adão e Eva, e tornou-se alma vivente. Certo? Então ele fez Adão do pó da terra, certo? Exatamente. Do barro, né? Mas aí ele fez o que? Assoprou nas narinas de Adão, e Adão virou uma alma vivente, certo? Bom, Eva também foi tirada da costela, né? Exatamente. Tirou a costela de Adão, e aí ele criou Eva, né? E assoprou nas narinas de Eva. Isso. Né? Também o fôlego de vida. E aí ela tornou-se um ser vivente. Então lá no Éden tinha dois seres viventes, certo? Exatamente. Adão e Eva. Bom, era chamado de alma, né? Chamado de alma. Então, quer dizer que esse espírito que estão recebendo essas igrejas não é o Espírito Santo. Não é. Para começar, não tem terceira pessoa. Sim, porque é o seguinte, eles dizem que aquilo ali é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que eu conheço, né, que eu vejo, o Yeshua HaMashiach, é com ordem e decência. Ordem e decência. Lá em Mateus, né, Mateus fala, né, que o culto, né, Paulo também falou
que o culto é com ordem e com decência. Ordem e decência. Né? Então, como essas igrejas estão fazendo hoje é ordem e decência, Jamais, né? então não é o Espírito Santo. Estou pondo claro, o Espírito Santo, porque na verdade, né, o Espírito Santo é nada mais, nada menos do que o fôlego de vida e a respiração. Respiração. Certo? É você ter um fôlego, né, um Espírito Santo. Né, você ser, o que o Yeshua fala? Seja santo como eu sou santo. É isso que ele quer. Seja santo como eu sou santo. Então, se você é uma pessoa santa, você tem um fôlego santo, o Ruach santo, né? Agora, a mitologia da Grécia e Roma, né, herdada lá de Babilônia, criava essa terceira pessoa, que nada mais, nada menos é o próprio Satanás. Ele está querendo te fisgar, certo? Essa terceira pessoa criada aí nessa trindade, né, é coisa que é para enganar mesmo. Ou você busca conhecimento, estudar, não precisa acreditar em nada que nós estamos falando aqui, né? Que muitas vezes você prega aqui, eu e o irmão João, mas a pessoa não está nem aí. Ah, esses bestas estão falando bobagem. É só ir no grego, né? Vai no grego e pesquisa. Mas o que nós estudamos, o que nós estamos passando aqui é Bíblia, né? É Escritura, está tudo na Escritura isso aí. Não é nada de livrinho ali paralelo, não é da Escritura. A Escritura orienta todos. Só que o povo não quer Escritura. O que o povo quer hoje? Profetada. Você vê a internet, está cheia de profetada aí, velho. É isso que o pessoal quer. Quer saber que se daqui 3 dias ele vai ter acertar na Mega Sena. Né? É verdade. Daqui 3 dias a chave vai virar. Né? É verdade. Então não tem. Como é que não fazer com a geração dessa? Então vamos terminar o vídeo. Eles preferem ficar esperando profetada. Quando a Escritura fala aqui dos falsos profetas, que é os 3 espíritos imundos, está atuando e o povo não está acordando, né? Então a Escritura está aí. Agora, se você quer continuar dando audiência para esses falsos profetas aí, esperando profetada, né? Esperando milagre, bênção financeira, bênção não sei do que lá, meu amigo, não podemos fazer nada por você. A escolha é sua. Ou você escolhe o Salvador de Israel e Yeshua, ou você fica no sistema religioso, dando dinheiro para esses caras aí. Só isso. Certo, irmão? Certo, irmão. Então, Eu não estou conseguindo desligar esse telefone. Desliguei 2 vezes, ele não desliga. nós temos aqui, né, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, eu vou ler 2 textos de Paulo aqui, sabe? Paulo fala, né, que alma e corpo e espírito é uma coisa só. Né? Exatamente. Então, alma, corpo e espírito. A alma sem o espírito não vive. Não vive. E o espírito sem a alma não vive. Não vive. Então, alma e espírito significa uma pessoa que respira, que fala e que tem a mente, né? Então, como que pode, sabe, por exemplo, né, a pessoa ter um espírito, que Paulo fala que o espírito tem que ter um espírito manso, né? E aqui é interessante, irmão, essa passagem de Paulo, né, de Tessalonicenses, né, passagem de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, verso 20, né, Gênesis, capítulo 2, o verso 7, certo? Então, todos esses textos bíblicos, né, todos esses textos bíblicos, tem uma coisa que me chama a atenção: pó da terra, certo? Certo. Pó da terra. Então, fôlego de vida com o pó, com o corpo e o pó da terra, né?
aí surgiu Adão, né? Exatamente. Surgiu Adão, né? Depois ele tirou da costela de Adão, né? E fez Eva, né? Exatamente. Bom, então o espírito, sabe? O espírito e alma são coisas distintas? Não, É a mesma coisa. é a mesma coisa, certo? Então, mas e esse espírito que estão hoje falando que é o Espírito Santo, certo? Isso aí é. A gente já tem vários estudos no canal aí, né? Sobre a Trindade, né? O vídeo passado também foi sobre o Espírito, né? Esse aqui é uma continuidade, né? Mas tipo, de repente a pessoa fala, mas eles são muito repetitivos, eles ficam repetindo as mesmas coisas sempre, né? Então, irmão, eu vou pôr aqui, ó. Mas isso é para abrir os olhos de vocês, entendeu? Aqui, ó. Esse é o Espírito Santo, porque não tem ordem e não tem decência. Tá aí, ó. O estudo de hoje no grego não ensina isso daí, como o Espírito Santo. Tá aí, ó. Esse é o Espírito Santo de hoje, mas no grego, no hebraico, não é. Esse não é o nosso Espírito Santo como é colocado pelas religiões. Não me agrada nada mostrar isso, mas eu resolvi mostrar hoje, para ver se esse povo acorda, porque eu queria que todos fossem salvos. Acabou. Sabe? Eu queria, irmão, que todos fossem salvos, mas